Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu lugar secreto. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero, aquele pensamento que vai avivar a nossa semana. E de acordo com a palavra de Deus, hoje vamos falar sobre Deus me ungiu. Deus ungiu cada um de nós com o teu azeite da santa unção. Vamos ler aqui no livro de Isaías 61, versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui nesse versículo, Deus, ele afirma que nos ungiu, que está sobre nós, que o Espírito dele repousa na nossa vida, dentro de nós. O nosso coração é o altar do Senhor Jesus. Muitas vezes a gente tem interpretado errado a maneira de como Deus tem conduzido a nossa vida. Porque muitas vezes nos pegamos achando que não somos capazes e com isso a gente acaba ficando parado, estacionado, aonde não era para a gente estar. Quando compreendemos que o chamado de Deus na nossa vida, a gente começa a se empolgar e a se envolver no que Deus designou para nós. Quando a gente recebe o nosso chamado, Deus mostra a nós o que devemos fazer, qual é a atitude certa a ser feita. Antes de tudo, Deus começa a trabalhar dentro de nós para que venhamos compreender a revelação dele na nossa vida. Devemos deixar Deus promover a gente. Quantas vezes você se pegou sendo precipitado, querendo demonstrar santidade, querendo demonstrar muitas vezes um comportamento que não é o seu, só apenas para agradar as pessoas? Às vezes nos esquecemos de quem somos diante de Deus e às vezes a gente dá muita ousadia para a interpretação das pessoas a nosso respeito. Levamos muito mais a sério o que as pessoas dizem de nós do que aquilo que Deus já revelou a nós. Quando a gente compreende que Deus nos ungiu, significa que somos dele. Não somos deste mundo mais, mas sim pertencemos a ele, ou seja, somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Deus escolheu a nós para fazer morada, ou seja, a gente é a igreja de Cristo. Por isso que hoje temos o livre acesso ao Senhor Jesus. O Espírito Santo que abunda em nós, que vive em nós, é o Espírito que nos conduz à verdade, que intercede por nós quando não sabemos se achegar a Deus. Mas muitas vezes interrompemos o agir de Deus na nossa vida porque não entendemos que somos ungidos. Sabe como isso acontece? Geralmente é o simples fato, o inimigo da caminhada. O inimigo da caminhada muitas vezes são usados por pessoas que venham em nossas direções para colocar coisas na nossa mente, fazer com que a gente acredite que precisamos disso ou daquilo, coisas deste mundo, coisas de religião e menos de Deus. O inimigo da caminhada, muitas vezes, vai fazer com que você interprete as coisas de Deus de forma errada. Para uma pessoa se converter, para ela conhecer a Deus, ela precisa meditar na palavra de dia e de noite. Claro que é de extrema importância a igreja que frequentamos, é importante. Mas não devemos esquecer que nós somos a igreja. Não sou eu, Andréia, que estou dizendo isso. Mas o Senhor Jesus disse claro que o Espírito Santo de Deus iria viver dentro da gente porque somos a igreja dele. Então, quando a igreja ela tem a intenção de levar a palavra de Deus, o nosso corpo é a igreja, o nosso coração, nós somos. Então a gente tem que entender que devemos levar a palavra, a mensagem de Deus para outras pessoas.
E muitas vezes a gente acha que é por muito falar, mas as nossas atitudes é o que diz de fato quem somos. Lembrando que a gente expressa aquilo que a gente sente, a gente expressa aquilo que está no nosso coração. Quando Deus diz que nos ungiu, significa que somos exclusivamente dele. Por isso que devemos viver para ele. Lembra a parábola das 10 virgens? 5 tinham a botija cheias de azeite e as outras 5 não tinham. Ou seja, 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam preparadas. O Espírito Santo quer nos preparar para receber todos os dias o melhor de Deus na nossa vida. Mas, para isso, precisamos dar o livre acesso ao Espírito Santo para nos conduzir. Devemos ser obedientes a tudo que Deus tem revelado a nós e nos disciplinando, porque essa é a intenção de Deus, disciplinar o nosso espírito de acordo com a verdade dele. Quando olhamos para nós, entendemos que nós somos a botija e o Senhor Deus é o azeite. Precisamos estar cheio do Espírito Santo. Devemos estar cheio de Deus ao ponto de transbordar. Quando a palavra de Deus diz que devemos ser um manancial, significa que devemos ser cheios da presença de Deus. Quem é cheio se sente satisfeito. E com isso a palavra quer nos satisfazer o nosso espírito com a abundância do Senhor Jesus. Deus é o prazer da vida, o Senhor Jesus é o pão da vida. Quem se alimenta de Deus não sente fome, sente prazer, se sacia. Deus quer nos conduzir para o caminho certo, mas devemos entender que somos ungidos. Muitas vezes a gente trava o nosso próprio caminho por não saber o que Deus tem revelado a nós, porque damos ouvidos ao que as pessoas dizem. Cuidado, meus preciosos. Vamos nos deparar muitas vezes com pessoas, com os inimigos da caminhada, para tentar interromper o nosso chamado com Deus. Devemos nos apegar à palavra. Aquele que entende a sabedoria de Deus não anda nem para a direita nem para a esquerda, mas se mantém firme no caminho adiante com Deus. Quando você entende que você é ungido, você se sente feliz, você é feliz por inteiro. O Senhor Jesus quer que venhamos ter uma vida com abundância. A abundância é cheia da presença de Deus, é aquilo que é agradável de sentir. A presença de Deus não pode ser algo passageiro na nossa vida, mas tem que ser algo constante dentro de nós. Então, meu querido irmãos, se você compreende que tu és ungido de Deus, comece a andar, a desenvolver o seu ministério, a levar a palavra de Deus para as demais pessoas. Comece a levar a palavra de Deus com ousadia, com amor. Comece por si mesmo, por você mesmo. Comece a desenvolver, comece a pegar a palavra, meditar de dia e de noite. Não fuja do propósito. Viva o propósito de Deus, compreenda o que Ele quer para você e viva o melhor de Deus na sua vida. Vamos fazer aqui uma oração. Você que está aí, coloque a mão no teu coração. Querido Senhor, meu Deus, neste momento entramos em Tua presença, na mesma concordância, Pai. Senhor, venha despertar no coração de cada um dessas pessoas, meu Pai, o Teu chamado. Que venhamos ter, meu Pai, discernimento de entender o que o Senhor quer da gente. Que venhamos entender, meu Pai, que a gente já é o próprio milagre do Senhor. Meu Deus, conduza a gente na Tua verdade, meu Pai. Conduza a gente, Senhor, nos desvie do mal. Guarda a nossa vida todos os dias, meu Deus. E venha, meu Pai, sobre a nossa vida. Meu Deus, grandes são as Tuas revelações com a gente. Meu Deus, que venhamos ter sabedoria de respeitar o Teu processo. Que a gente venha respeitar, meu Pai, tudo que o Senhor tem revelado a nós. Nem sempre sabemos nos conduzir, mas grande, meu Pai, é a Tua graça que está sobre nós. Meu Deus, eu entrego a nossa vida, a vida dessas pessoas em Tuas mãos. E aqueles que estão passando por momentos difíceis, peça ao Senhor, meu Pai, auxílio na vida delas. Ajude elas, meu
Pai, a Te encontrar, a viver contigo, porque quando estamos com o Senhor, então estamos seguros, repousamos em paz e em segurança. Eu Te agradeço, meu Pai, pela Tua presença na nossa vida e que todos nós sejamos abençoados. Eu Te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.